só para finalizar, nós temos aí a Anatel, né, que trata da telefonia, como eu disse, criada pela Lei 9.472 de 97, 9.472 de 97, criou a Anatel, que é uma autarquia especial, ou seja, uma entidade pública de direito público, que funciona como o Big Brother Brasil, ou seja, um monte de lentes, né? Um monte de câmeras em cima desse pessoal que presta serviço público, que adquiriu esse direito através da desestatização, conforme determina a Lei 9.491. Lei 9.491, o que o povo chama de privatização. E aqui nós temos o embargo de declaração no recurso especial, falou em recurso especial o STJ, né? Se fosse recurso extraordinário seria o STF, então embargo de declaração é um remédio que existe para perguntar para o juiz quando não entende a sentença, por exemplo, que prevê o artigo 1022 da Lei 13.105 de 2015, não entendeu o que está escrito, então pergunta aí, embarga, né? Embargo de declaração, o juiz vai declarar o que ele quis dizer com aquilo que está escrito na sentença. Então, embargo de declaração no recurso especial número 1244.385, julgado pelo STJ, né? Nos termos do artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, diz que o STJ entendeu que a legitimidade do corte do fornecimento do serviço de telefonia, e hoje está em todos os serviços, não é verdade? Quando inadimplentes os entes públicos, ou seja, o presidente, o governador ou o prefeito, desde que a interrupção não atinja serviços públicos essenciais, olha aí o artigo 6º do decreto 10.282, essenciais para quem? Para a coletividade, não para o ente público, para a coletividade, né? As escolas, as creches, as delegacias, os hospitais, etc. E eu chamo a atenção para esse termo corte, né? Porque corte não existe esse termo, é suspensão, né? Hoje não se corta mais a energia elétrica, se suspende, porque cortar a energia elétrica é o papel do Poder Judiciário. Tem que entrar com uma ação, nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e aí o Poder Judiciário vai julgar o corte. Então, o que existe hoje é a suspensão, porque quem cortar estará cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345 do Código Penal. É crime, não é verdade? O exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345 do Código Penal, Importante, né? Então, temos outro slide aqui também referente a uma agência reguladora, que é uma autarquia especial, e desta vez é a ANA, né? A ANA é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, regulado pela Lei 9.984 de 2000, 9.984 de 2000, ela cuida das águas, nos termos da Lei 9.433, e também o saneamento básico nos termos da Lei 11.445, que foi alterada pela Lei 14.026, pouco tempo atrás aí. Então, aqui nós temos a definição de serviço público. O que é serviço público? É toda atividade material, não é formal, não é no papel, é na prática mesmo, né? Toda atividade material que a lei, olha o princípio da legalidade, do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, atribui ao Estado para que a exerça, não é verdade? Ou diretamente, ou por seus delegados, ou seja, indiretamente, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Sem esquecer daquela terceira via, que é a exploração do serviço público pela iniciativa privada, né, pelas pessoas jurídicas de direito privado, constantes lá do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Delegados, quem serão os delegados? As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas, nos termos da Lei 8.987 de 95. O objetivo é o mesmo da administração pública, satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico, total ou parcial, público, ou seja, direito público, né? De novo, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal,
que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, senão em virtude de lei. Mais uma aqui, que agora é energia elétrica, a ANEEL, né? A ANEEL, que foi criada pela Lei 9427 de 96, 9.427 de 96, e é regulada aí pela Resolução 414. A Resolução 414 da ANEEL, que dá mais problema aí, é essa Resolução 414 da ANEEL. Aí a pergunta é o seguinte: quem é o responsável pelo serviço público? Em todas as situações, o responsável é a administração pública, não é verdade? Eli Lopes Meireles define que serviço público é todo aquele prestado pela administração pública, dentro das 3 esferas do artigo 18 da Constituição Federal, ou por seus delegados, as concessionárias, as permissionárias ou as autorizadas, conforme determina a Lei 8.987, de 95, sob normas e controles estatais, né? Aí entra a agência reguladora como autarquias especiais, com a finalidade de satisfazer as necessidades essenciais da sociedade. Então, é importante isso, né? Porque a responsabilidade e a administração pública vai responder, caso não preste um serviço adequado, que caracterize o princípio da eficiência, aquele previsto lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, né? Vai responder na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, de forma objetiva, né? E para finalizar, nós temos aí mais um slidezinho, né? Para terminarmos aqui, é o slide que versa sobre a outra agência reguladora, outra autarquia especial, outra entidade pública de direito público, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é regulado pela Lei 10.233, de 2001, é a lei, a ANT, que trata do transporte das estradas, né? E aí vem uma pergunta, também respondida pelo Eli Lopes Meireles: quais atividades são consideradas serviços públicos no Brasil? São serviços públicos todas as atividades estatais, atos administrativos e tal, incluídos aquelas desenvolvidas pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. Então, não é só o Poder Executivo, também o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo. Para o direito, o sentido estrito de serviço público, aquele que é remunerado mediante taxa, nos termos do artigo 77 da Lei 5.172, de 66, diferente do imposto lá do artigo 16 da Lei 5.172, de 66, também previsto no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal, também previsto no artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal. Nós pagamos impostos para que o Estado, as administrações públicas, prestem serviços públicos no sentido amplo, lato sensu, no sentido amplo para a sociedade. Por exemplo, saúde para todos, educação para todos, remunera-se mediante imposto lá do artigo 16 da Lei 5.172, de 66, que é uma das espécies de tributo, né? Já quando o serviço é específico para uma determinada pessoa, aí a remuneração se dá por taxa lá do artigo 77 da Lei 5.172, de 66. Então, se for específico, taxa. Se for geral, amplo, para todo mundo, aí é imposto. Quem está pagando essas vacinas são exatamente os impostos. A administração pública pega o dinheiro dos impostos e aí compra e aplica as vacinas, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que é regulamentado pela Lei 4.320, de 64, que é a Lei Orçamentária do Brasil. Então, vejo que para o direito, em sentido estrito do direito público, ele possui mais utilidade, porque ele atinge mais as pessoas, é direcionado para as pessoas, pois corresponde a um determinado conjunto de leis
que forma o regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito público. Então, essa é a prestação de serviço público direto, né? Ou indireto, ou através, através não, porque quando a exploração da atividade econômica organizada pelas pessoas jurídicas de direito privado, compostas lá no artigo 44